Todo mundo visualizando aí, pessoal? Sim, que está correto. A partir de agora, eu estou às cegas, não consigo admitir mais ninguém, porque eu vou passar a apresentação para o Guilherme, tá? Então vamos lá. Pode começar, Guilherme. Show de bola. Primeiramente, muito bom dia, né, pessoal? É um prazer aqui estar nessa live, né, conversar com vocês, compartilhar um pouco da minha história, né? Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Rodrigues, sou corretor de imóveis aqui da House de Juiz de Fora, né? Já faz mais ou menos mais de 2 anos, né, que eu estou aqui dentro da empresa. E hoje eu vou compartilhar um pouco de vocês, como começou a minha história, né, de vida pessoal também. E eu acho que é muito interessante, beleza? Adriano, pode passar, por gentileza? Vamos lá. Eu nasci numa família muito humilde, né? Minha família biológica é, foi uma situação muito difícil, né? Desde meus 5 anos de idade. Não tinha muito o que comer, tinha que ficar caçando na rua, uma situação muito difícil mesmo. Até que, com meus 5 para 6 anos de idade, eu fui adotado, né, por uma família no caso, minha mãe biológica, minha mãe adotiva, era assistente social, né, fazia projetos, em comunidades e viu a minha situação e decidiu, juntamente com meu pai, me adotar, né? E foi um período assim que a minha vida começou a mudar, né? Graças a Deus, uma família com uma condição boa, bacana, né? Com muito amor para dar. E eu fui me desenvolvendo, né? Comecei a estudar em escolas boas, conheci muitas pessoas. Essa primeira foto é a foto da minha irmã, né? Que está aqui embaixo, que ela também foi adotada por uma outra família, né? E a gente conseguia, às vezes, ter uns mínimos contatos ali por um certo período, né? Mas ainda até hoje tem alguns irmãos que ainda desconheço que estão aí pela área, né? Pode passar para mim, Adriano. E aí, essa fase aqui é a fase da época da minha escola, né? Quando estudava no período do sexto ano. E uma coisa acho que muito interessante a compartilhar é que tem uma foto aqui da apresentação de um trabalho, né, que eu fiz com meus amigos. Eu sempre gostei de fazer trabalhos de escola para feira de ciências. Sempre gostei. Fui destaque no quinto ano, na quinta série, né, na escola onde eu estudava, como o melhor trabalho apresentado do projeto de ciências, né? Fiz um trabalho sobre energia eólica, um trabalho até simples, né, em vista comparado ao trabalho de outros amigos que tinham ali pais, que tinham condições financeiras melhores e montavam maquetes gigantes, coisa surreal, coisa de profissional mesmo, e eu montava sempre maquetes humildes, né, com o meu trabalho ali, mas que funcionava e apresentava muito bem. E um desses trabalhos, na quinta série que eu apresentei, fiquei em primeiro lugar no concurso da minha escola, e a minha escola convidou eu a apresentar esse trabalho na UFJF, né? Participei do concurso da Feira de Ciências da UFJF, e nesse concurso da UFJF eu também fiquei em primeiro lugar, né? Apresentação do trabalho de energia eólica. E no sexto ano não foi diferente. Como todo ano, eu sempre gosto de participar de feira de ciências, na época da escola, né? Eu fiz um trabalho sobre energia solar. Pode perceber aí uma maquete bem simples, né? Poucos detalhes, mas é uma maquete que funcionava e a apresentação, junto com meus amigos, né? Ali foi uma apresentação excelente e novamente fui convidado para poder apresentar na UFJF. Não fiquei em primeiro lugar, mas novamente tive essa oportunidade de apresentar. Então, eu gosto muito de estar inteirado, um pouco tímido de apresentar, mas eu gosto muito de sempre estar inteirado sobre as coisas, projetos. Sempre gostei de fazer, já participei de projetos na escola, de horta, de questão do meio ambiente, vários projetos da escola, já participei, já saí até em jornal já, pena que eu não tenho aqui a entrevista mais, mas já participei de entrevista no jornal, mas é isso. Ô, Adriano, passa para mim, por gentileza. E aí, essa fase aqui já começa eu depois de ter saído da escola, né? No ano de 2017, infelizmente, eu acabei perdendo a minha mãe, né? Por um AVC.
E nessa época foi uma época meio difícil para mim. Apesar de eu não ter mais convivência, ter tido convivência com minha mãe, mas não ser um cara tão apegado a ela, eu senti muita falta, né? E aí só tinha o meu pai até então. Meu pai sentiu muito pelo falecimento da minha mãe. Era uma pessoa que sempre teve ao lado dele, um relacionamento muito incrível, né, que eu levo como consideração para minha vida em tudo que eu faço, né? Eu tento levar ao máximo o aprendizado deles. E nessa época, apesar de a gente ainda ter uma condição boa, eu sempre fui obstinado a ter o meu próprio dinheiro. Nunca gostei de ficar dependendo de ninguém, né? E aí eu comecei a trabalhar como servente de pedreiro. Não porque por necessidade, mas era porque eu gostava. Tinha uma obra do lado da minha casa, né, que estava sendo construída, e eu sempre, todo dia, ficava observando a janela de casa. Poxa, que bacana, como é que deve ser feito, né? Como que levanta uma parede, como que rejunta. Sempre fui muito curioso, né? E uma dessas curiosidades, cheguei a conversar uma vez com uma vizinha, né, que era conhecida, lá de casa, e perguntei a ela se não poderia, né, conhecer a obra, etc e tal. E essa vizinha me apresentou pro pedreiro lá da obra, responsável pela obra, e aí a gente conversando, trocando ideia, ele me apresentou como que faz direitinho, e aí eu comecei a prestar alguns serviços para ele, né? Foi aí que eu comecei a ter o meu primeiro dinheiro independente, né? Sem precisar de ter ajuda de pais, nem nada, né? Foi meus primeiros, recebi mais ou menos R$ 150 por semana, né? E foi nesse desafio, né, de estar ali como servente pedreiro, já peguei mais de 10 obras, né, ao redor do bairro, casas, e foi nesse período que eu consegui comprar o meu primeiro celular, né? Isso aí eu acho muito interessante destacar, porque eu não tinha, na época todo mundo tinha celular, e eu era o único que não tinha. Na escola era zoado por causa disso, né? Por não ter um celular, etc e tal, mas eu não via problema. Talvez seja um ensinamento dos meus pais. E eu corri atrás. Foi com esse dinheiro, quando eu comecei a trabalhar como servente pedreiro, que eu comprei meu primeiro celular, né? Passa para mim, por gentileza, Adriano. E aí, comecei a trabalhar como servente pedreiro. Fui contratado para uma empresa, né, Copamig, que é a empresa de uma amiga de família aqui em Juiz de Fora, né? Ela viu o meu esforço, queria ver, né, como que eu me sairia profissionalmente, né, dentro de uma empresa, como que eu trabalhei, como que eu iria trabalhar, né, como que seria o meu desempenho dentro da empresa, e ela me deu a oportunidade, né, de trabalhar na empresa e também de pagar o meu curso técnico em administração. Então foi aí que eu comecei a me desenvolver mais na área da administração, trabalhar como auxiliar administrativo, né? E foi um período muito bacana, gostei muito, né, dos aprendizados. Ela era ex-esposa de militar, né? O ex-marido dela era capitão do exército, e aí chegou a minha época de servir ao exército, né? E eu não queria servir o exército, estava com muito medo, porque eu já tinha, de certa forma, uma estabilidade dentro da empresa, né, na Copamig, e eu não queria sair da empresa, né? E aí ela conversou comigo, falou, olha, Guilherme, eu acho que vale a pena você ir para o exército, né? Ficar no exército, porque você é um garoto muito disciplinado, eu acredito que vai ter muita coisa que você vai aprender e vai valer a pena. E aí, chegou a época dos 18 anos, né, o alistamento obrigatório, e aí eu estava naquela indecisão, se servir ou não, né? Eu entrei com o propósito de não servir, né? Fui chamado, sempre falei, ah, não, queria servir, não queria servir, etc e tal. Acabou que eu fiquei. Eles me prenderam dentro do quartel ali e eu fiquei durante um ano dentro do quartel. E, sendo bem sincero, foi uma das melhores experiências que eu já tive. Apesar de ter tido medo, né, de como que seriam as coisas, de eu não aguentar a pressão dentro do quartel, passei por tudo que você imaginar dentro do quartel, tudo, mas foi uma experiência excelente, conheci pessoas excelentes, amizades que eu tenho até hoje, né? Dentro do quartel fui uma pessoa muito
quieto na minha, né, como de sempre. Sou muito quieto, mas eu sou sempre inteirado a fazer as coisas. Então, se você me der para fazer, eu vou lá, faço tranquilamente. Vale destacar também esse troféu que eu recebi foi um troféu do concurso literário, né, do Exército Brasileiro. Fiquei em primeiro lugar no concurso literário do estado de Minas Gerais, tá? Foi um concurso literário sobre Duque de Caxias, né? Foi em época em comemoração a ele. E aí eu fiz uma redação, né? Uma redação até que tecnicamente simples, mas eu não esperava que eu ia ficar em primeiro lugar no concurso, né? E aí foi, eu acho que dos momentos assim que eu mais gostei assim dentro do exército em quesito de premiação, né? Porque eu nunca fui o cara de destaque em operações especiais, em campo, atirar, nunca fui esse tipo de cara. Mas fui prestigiado com esse troféu. E dentro, igual eu falei, dentro do quartel, conheci pessoas ali muito bacanas, pessoas que eu tenho convivência até hoje. Saí do quartel em 2024, se eu não me engano, iniciozinho de 2024, fevereiro, março ali de 2024, né? E saí com o diploma de honra ao mérito, né? Esse diploma, para quem não conhece, honra ao mérito, né? Ele é um diploma que você ganha no Exército quando você sai do Exército sem nenhuma baixa, né? Então, você não teve nenhum FO negativo dentro do Exército, é como se fosse um reconhecimento do Exército pelo seu serviço prestado e de excelência, né? Que isso conta muito para o mercado de trabalho aqui fora. Se apresentar um diploma desse, conta muito para o trabalho. Beleza? Pode passar para mim, por gentileza, Ô, Guilherme? Guilherme, só um minutinho. Tem alguém que entrou na live agora que está com o microfone aberto, gente. Por favor, se puder fechar, eu não consigo mutar porque eu estou passando a apresentação. Por favor. E aí, quando eu saio do quartel, começa a minha nova carreira, né? Saí do quartel já com o pensamento do seguinte, né? Dentro desse período que eu fiquei, eu juntei uma reserva, né? Um valor ali para poder ficar alguns meses tranquilo, sem precisar trabalhar. Sempre fui um cara que prezei por ter uma organização financeira, né? Para me estabilizar. E nesse período, antes de eu sair do quartel, eu juntei uma reserva, né? Essa reserva, a princípio, né, era para eu poder ir para a Austrália fazer um intercâmbio, que sempre foi o meu sonho, como desde pequeno, né, fazer um intercâmbio para poder tanto me aperfeiçoar na língua, no inglês, né, e também estudar mais sobre administração, sobre gestão de empresas, né, que sempre foi o meu interesse mais no mercado internacional e trazer isso para dentro do Brasil, né? E futuramente para dentro da minha empresa. E aí, antes, vale deixar declarado que antes, ali mais ou menos por volta de outubro, né? Quando eu já estava no quartel ali, já quase no finalzinho, eu também já estava com um sonho de comprar um meu apartamento, né? É, Fui várias vezes no decorado do Shopping Jardim Norte, na época quando tinha o decorado do Reserva JK, passava ali, olhava, mas, tipo assim, tava com muito medo, né? Falava, poxa, não é para mim, não vai dar certo, etc e tal, e eu já tinha feito uma proposta com o corretor Diogo, né? Que o Diego, que não trabalha mais com a gente, né? Na época trabalhava é, no iniciozinho, mas hoje, se eu não me engano, eu acho que ele está em imobiliário, né? E aí, uma bela vez, me liga uma pessoa, né? Eu estava tranquilo em casa, no meu lazer, desfrutando bem das minhas férias, e me liga uma pessoa chamada Andréia Lopardi, né? Foi Danou. aí que ela Chegou lá minha hora. vem ela. Lá vem ela me convencer a comprar um apartamento. Falou, menino, por que que você desistiu da sua proposta? Sua proposta ficou muito boa e não sei o quê, e não sei o quê. E aí eu falei com ela, falei, olha, Andréia, eu tô com pretensão, né, de ir para a Austrália fazer um intercâmbio, não tenho dinheiro para manter os dois, né? Ou eu compro um apartamento ou eu vou para a Austrália. E eu já estava focado, já tinha visto com agências, tudo direitinho, né? Já tinha meu passaporte emitido, estava na fase de quase emitir o visto ali direitinho, para poder dar entrada toda papelada para poder ir para a Austrália. E aí, ela conversando com a Andréia, etc e tal,
Ela me convenceu e a gente fez uma troca. E eu falei com ela, Andréia, beleza, eu compro apartamento, mas eu preciso de uma vaga de emprego. E ela falou, não, fechou. Mesmo do dia seguinte, falou, não, pode vir aqui no stand, na época estava tendo o feirão lá no Shopping Jardim Norte, né, ali embaixo, e ao mesmo tempo que eu comprei um apartamento, fechei o contrato no mesmo dia, né, eu já comecei a trabalhar dentro da empresa. E aí, vale destacar o seguinte, graças a Deus eu tive a oportunidade também nesse primeiro dia de também fazer a minha primeira venda, né, que foi um do meu colega aqui, o do Exército, né? E eu fiz a minha primeira venda já no meu primeiro dia aqui na Inc. É muito difícil, né? A gente às vezes fica ali, quando a gente entra, fica 2, 3 meses assim, até pegar o jeito da coisa, mas graças a Deus, como eu já tinha uma convivência assim, com o pessoal da área militar, eu consegui, no meu primeiro dia, já vender o próprio empreendimento que eu comprei, né? Então, isso aí é muito legal. Eu entrei para a equipe, né? A equipe do Jimmy, não sei se ele está aí, mas ele foi o meu Tô primeiro aqui, gestor bebê. aqui dentro da Inc. Empreendimentos, né? É, Muitos ensinamentos que eu tive com ele, né? Foi um grande parceiro aí, e ainda é um grande parceiro, né? Pode passar para mim, Adriano, por gentileza? E aqui eu tenho uma foto, né, desse período que, iniciozinho ali de 2024, né, no qual eu entrei aqui na Inc. Tem a primeira visita que eu fiz com o Jim, com uma cliente aqui no São Pedro Life, né, e é muito engraçado também destacar que é o seguinte, o São Pedro Life é um empreendimento muito bacana, apresentei para cliente, né, com receios ali, o Jim me ajudando, e eu não sabia que talvez seria o meu futuro apartamento, né? Que eu moraria. Isso é uma história mais para frente que eu vou mostrar para vocês, beleza? Passei por várias equipes aqui dentro da Inc. Empreendimentos, né? Passei pela gestão do Jimmy, já passei pela gestão do Adriano, já passei pela gestão do, do Júlio, né? Que não está mais presente aqui na Inc. E agora, atualmente, no Shopping Jardim Norte, né? Ali com a gestão do Breno, né? Vai passar para mim, Adriano, por gentileza. E aí, o que acontece? Todo esse período, né, com aqui trabalhando com a Inc. Empreendimentos, me dedicando, né, na questão das vendas ali, eu consegui realizar um dos meus primeiros sonhos, né, que era poder viajar de avião. Ninguém nunca na minha família, né, viajou de avião. Ninguém nunca viajou de avião. Pode ser um sonho bobo, né? Pô, viajar, as pessoas, a maioria das pessoas viajam hoje, né? Mas para quem que era muito regrado, muito rigoroso ali, né? Minha mãe era muito rigorosa em quesitos das finanças. Graças a Deus ela conquistou tudo, né? Com base de muita luta, muito esforço, né? Só que eu também tinha os meus sonhos, né? E aí o meu primeiro sonho era poder viajar de avião. E aí, trabalhando muito, me dedicando muito aqui na Inc. Empreendimentos, eu realizei esse sonho em outubro de 2024, né? Fui lembrando que foi uma data que foi a data do meu aniversário, né? Meu aniversário é em outubro, e eu realizei esse sonho de ter minha primeira viagem. E essa minha primeira viagem foi algo muito especial, porque além de ser prioritamente minha primeira viagem de avião, eu fui para um evento, né, de finanças em São Paulo. Esse evento eu gosto muito de participar, né? Que eu gosto muito da área de finanças, administração. Foi um evento com o Thiago Nigro, né? Que é o do grupo Primo Rico. Não sei quem conhece, mas excelente, né? O cara explica muito bem as coisas, gosto muito das metodologias dele, apesar de ter pessoas que não gostem, né? Mas eu particularmente gosto muito da metodologia dele. E também nesse evento a gente contou com a presença do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Paulo Guedes teve o Guilherme Bentimol, que é o dono da XP, né, Investimentos, o Flávio Augusto, que é um cara que eu posso falar que para mim é o ápice do ensinamento da, da área de vendas. Ele é o cara que eu me inspiro na área de vendas, né? Se eu pudesse ter ali um contato, assim, ah, pelo menos uma vez por ano ao lado dele, acho que valeria super a pena, porque ele é um cara extraordinariamente em vendas. É um cara que eu reconheço muito o mérito dele, né?
E foi um evento muito bacana. Foi um evento que foi de sábado para domingo, né? Então foi em São Paulo. Foi um evento que durou. Começou. Eu cheguei 6 horas da manhã no estádio, né? E a gente foi sair do evento por volta de 11 horas da noite, no sábado, né? Então, tecnicamente, tirei 3 dias para poder ir para São Paulo. Não aproveitei muito em quesito de conhecer a cidade, né? Fiz algumas compras ali, mas fui focado mais nesse evento. E foi um evento que teve grande valia na minha vida, né? E muitas coisas eu pego como base e eu falo o seguinte: se você gosta de algo, né, tem alguém que você tenha como referência ali, tanto mercado pessoal, finanças ou setor imobiliário, vá em algum evento, pelo menos uma vez por ano, vá, faça, compre ingresso, participe, que eu acho que a experiência de você estar tudo junto ali, né, naquele momento, eu acho que agrega muito pra gente, né? Pode passar por mim, gentileza, Adriano? E aí, o que acontece? Nesse período também veio a minha nova fase, né? Lembrando que nessa época, até outubro de 2024, eu ainda estava morando na casa dos meus pais, né? Enfrentei vários problemas de família, né? Mas não veio ao caso. E aí, eu conversei com o Adriano Spatin, né? Foi um cara que me deu, dentro desse período, me deu muita instrução, né, de como prosseguir com certas situações. E aí eu, na indecisão, com muito medo, tive que tomar coragem de me mudar, de sair de casa, né? Sair do meu ambiente de conforto, ao qual não estava tão confortável assim, para poder ter a minha própria paz, minha própria liberdade e também poder me desenvolver, né, de todas as formas. E foi aí que eu tomei a coragem de sair de casa. Saí de casa em 2024, né? Mudei para o apartamento atual onde eu estou, né? Que é o apartamento da Lara, que trabalhava com a gente, né? E aí foi o início de uma nova fase para mim, né? Porque era uma fase que eu tinha muitos medos. Como que eu ia pagar aluguel? Como que eu ia viver? Como que eu ia dar conta de sustentar, né? E via muita coisa na minha cabeça. Mas, graças a Deus, eu consegui, né? Atualmente é, trouxe um cachorrinho para cá, eu atualmente adotei mais um outro cachorrinho. Então, tipo assim, graças a Deus eu consegui me distanciar daquilo que me fazia, de certa forma, mal, né? Pode passar para mim, por gentileza, Adriano? E aí, eu tive uma outra experiência, que foi a minha primeira viagem internacional, né? Fiquei uma semana não, 10 dias no Chile. Foi uma viagem também que o Adriano Spati me ajudou a planejar, né? Apesar dele não ter gostado muito da viagem, mas ele me ajudou a planejar mesmo assim. A gente me ajudou a organizar financeiramente, né? O quesito da viagem, direitinho, os passeios que eu deveria fazer, lugares que eu deveria conhecer, e eu fiz a minha primeira viagem internacional. Ninguém, né? A minha mãe veio a óbito, infelizmente, com o sonho dela de ir para os Estados Unidos, já estava com o passaporte dela tudo direitinho, então ela permitiu o visto, mas infelizmente ela adoeceu e veio a falecer. E uma coisa que me motiva desde sempre, né, foi esse fato de se a gente não viver que a gente tem que viver, a vida passa e a gente simplesmente morre. E às vezes um sonho que a gente queria realizar não pode realizar mais, porque não teve tempo. Então eu falo, se tiver a oportunidade de realizar o seu sonho, por mais que ninguém esteja a favor, vá e faça, porque eu acho isso que é de respeito a você, entendeu? É uma coisa que as pessoas não têm que dar certa opinião, né? É uma coisa que você tem que fazer, se você gosta, vai lá e faça, porque a vida passa muito rápido, né? E a gente não sabe o dia de amanhã. E aí eu fiz essa primeira viagem, foi uma viagem muito marcante para mim, porque eu conheci novas pessoas, né? Conheci uma cultura riquíssima, né? Lugares extraordinários, lugares lindos, lindos, lindos. Fui para a Cordilheira dos Andes, onde tem parte que neva ali, né? Entrei numa lagoa linda, 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 linda. Conheci vários lugares, a comida lá também muito boa,
né? Fiz vários passeios. Então foi uma experiência assim que, apesar também de eu ter tido medo, né? Porque eu fui sozinho, encarei essa viagem sozinho, sem ninguém, né? Num país totalmente Travou aí. Guilherme, ficamos sem o seu som aqui, ó. Oi? Peraí, Agora, tá me repete vendo? para nós, porque ficou sem som. Você falou que foi para o país do desconhecido e aí parou. O que acontece? Eu fui para um país desconhecido, né? É, fiquei 2 dias sem internet. Então imagina, você tá num lugar totalmente desconhecido. Eu não tinha me preparado tanto assim em quesito de sacar dinheiro, né? Ter dinheiro ali em mãos para pagar as coisas. Então eu dependia, querendo ou não, do meu celular para poder fazer as transações ali e eu sem internet em um país totalmente desconhecido, né? Então foi meio que uma aventura, foi uma adrenalina ali, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Conheci pessoas extraordinárias, tenho até contato com uma dessas pessoas. Fiz passeios em vinícolas, né? Ali uma vinícola muito famosa que é a Conchituro, né? Que é um dos melhores vinhos que você pode provar ali, muito renomado, né? Apesar de eu também não gostar de vinho, mas você ir no Chile e não provar um bom vinho, né? Não é como você ir a Copacabana e não ir à praia, né? Não tem como. Então, fui lá para conhecer a experiência, né? Muito bacana, gostei demais e foi uma das viagens que também mudou o meu quesito de pensamento e da minha vida também. Pode passar, Adriano. E aí a gente chega ao finalzinho dessa história, né? Apesar de ter muita coisa aí pela frente, né? Obviamente, tem muitos assuntos, mas só que não vai dar tempo de falar sobre tudo, que é muita coisa, né? Mas é essa a minha carreira aqui dentro da Inc, né? Graças a Deus, tenho muitas pessoas ali do meu convívio. Como eu já rodei por várias equipes, não tenho problema com ninguém, graças a Deus, né? Sou um cara que, se precisar de eu estar ali, for fazer, vou lá e faço. Se precisar para ir para outro canto, eu vou lá e vou para outro canto. Precisar ir para outra equipe, não tem problema, vou para outra equipe, me dedico. Já passei, igual eu falei, pela equipe do Adriano, pela equipe do Breno, pela equipe na época do Shopping Jardim Norte, lá no iniciozinho. Já passei pelo Roberto, também já fiquei um tempo aí na Getúlio Vargas. Então, eu já passei por várias estantes, sou muito tranquilo, gosto muito da Inc Empreendimentos, né? Eu falo que é um setor que eu não quero sair, né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço, tento ali ao máximo, né, estar inteirado sobre as novas situações. Graças a Deus, eu gosto muito de ler, então sempre eu estou pegando um livro novo para ler em quesito da área de vendas, no setor de administração ali, sempre inteirado de situações, né? E nesse período eu fiz muitos amigos, né? Dentro aqui da Inc. Não dá para colocar todas, né? Aqui, infelizmente, mas muitos, muitos mesmo. Não tive problema com ninguém, graças a Deus, né? E eu considero a Enki Empreendimentos como uma família para mim, né? Foi um ambiente que me acolheu diante das situações difíceis que eu estava passando, né? Diante de um menino praticamente sozinho no mundo, né? Porque já tinha perdido meus pais, meus irmãos não tinham uma convivência muito boa, então sempre fui eu por eu mesmo. E ter essa família assim ao meu lado, né? Pessoas ao meu lado ali me apoiando, me dando aquele empurrão, né, necessário para poder crescer, me desenvolver. Isso aí foi muito importante, né? Então, por isso que eu falo que apesar de qualquer situação que aconteça ali, de momentos ruins que sempre vão ter, isso é fato que a gente vai ter na nossa vida, etapas boas, etapas ruins, que faz parte da vida, mas é uma coisa que eu sigo ainda em perseverança, lutando, né, a cada dia mais, me dedicando, tá? Pode passar para mim, Adriano? E aí, eu trouxe aqui para finalizar a nossa live de hoje, né? Uma frase: tudo que vale a pena nesse mundo deve ter um preço, e tem um preço, de um jeito ou de outro. Então, isso é muito importante porque às vezes, a gente tenta, né, falar, poxa, a gente procrastina, demora para fazer as coisas, etc e tal, mas tudo tem um preço, e você tem que pagar esse preço, né?
Então, nada vem de sorte, né? A sorte é encontro do esforço. Então, se você não esforçar, se você não pagar o preço devido para conquistar os seus objetivos, eles não vão vir. Eles não vão vir, entendeu? E é isso. A minha live foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Fiquei um pouco nervoso aqui, mas é a primeira de muitas, talvez. Talvez a oportunidade de trazer mais conteúdos aqui, né? Junto com o pessoal. E esse é um pouquinho da minha história, né? Resumidamente, porque é muita coisa, mas estamos aí para o que precisar, o que der e vier. E é isso, pessoal. Guilherme, parabéns. Eu, assim, sou suspeito para falar. A gente conviveu, né, nesse ciclo todo, desde o treinamento inicial lá até a conclusão do time lá no Grama, né? Quando eu saí, você migrou para outros times e sempre com esse profissionalismo, essa excelência que eu sei que você prima por ela, né? Muito boas as suas palavras, muito objetivas, muito empolgantes. É bacana ver, né, que mesmo nos momentos difíceis você se superou, você conseguiu dar a volta por cima. Isso é interessante a gente ter sempre essas referências, né, para verificar que dificuldade sempre vai ter, gente. Todo dia tem. Mas a palavra para mim que simplesmente coroou a sua apresentação é perseverança. Você perseverou em todos os momentos da sua vida. Isso é excepcional. Então, assim, parabéns, já te conheço, né? E, de fato, e outra coisa, não é que eu não tenha gostado da sua viagem, não. O período da viagem foi longo, e foi o que a gente conversou Sim, na época. Sua viagem sim, foi sim, incrível, né? sim, E sim. agora eu vou deixar aí, quem quiser falar alguma coisa, fique à vontade, né? Mas agradecer aí esse compartilhamento, que eu acho que ficou muito bem postado, que quando a gente quer, quando a gente tem objetivo e perseverança, tudo acontece na vida da gente. Lembrando que a gente Exatamente. tem feirão começando em Uberaba, é bom que tem muito novato lá, que estava comigo semana passada, acho que fica aí um exemplo a ser seguido, um dos melhores, tá? Andréia levantou a mão, Andréia? Pode falar. Olha só, Guilherme. Pessoal, o Guilherme tem muito mais história aí do que ele falou, Tem. muito mais Muito mais. superação, muita coisa que ele quis passar, assim, né, como visitante. Mas a gente que conhece ele, na verdade, ele foi um cliente do Diogo, ele estava aprovado desde outubro, Uhum. e eu ligando, 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 aí ele virou e falou assim, não, mas sabe o que é que eu estou muita dúvida? Eu saí do Exército, não estou no Exército mais não, e eu estou indo para, como que é? Para onde mesmo? Pra Austrália? Austrália. Aí eu falei assim, mas o que você vai fazer lá? Quantos anos você tem? Ele, 20, não sei, um negócio assim. Mas sua mãe e seu pai vão deixar você viajar assim, rapaz? Você tá doido? Brincando com ele no telefone. Ele vira, fala, tocou lá no meu coração sobre a questão dos pais. Naquela hora eu falei assim, não, então quem não te deixa viajar sou eu, você tá doido? Você não vai viajar não, vamos fazer o seguinte, você quer trabalhar, não é? Que ele não falou para mim que era um, como que chama aí? Oi? O que você ia fazer lá? Intercâmbio. Intercâmbio, ele não falou. Ele falou que Intercâmbio. estava indo para lá para trabalhar, não sei. Uhum. Eu entendi que era para trabalhar. Aí eu falei assim: não, se o problema é trabalho, eu te dou o trabalho. Vamos fazer o seguinte: agenda comigo sábado lá no shopping, que na hora que você assinar seu contrato, você entra como corretor. E assim foi, né? Assim foi. Então, e é por isso, por tudo isso que ele contou, por toda a história, por toda a sua superação, por eu saber até onde ele pode ir, que de vez em quando a gente chama, conversa, ou põe ele nos trilhos ali, olha que eu estou contando com você, com seus números, porque ele é um cara que eu sei aonde ele pode chegar. Então, meu filho, mais uma vez, parabéns por tudo, porque eu acredito que todos os caminhos estavam à sua frente e você sempre escolheu o caminho da retidão, de manter o seu caráter, a sua dignidade, a criação e a oportunidade que seus pais adotivos te deram. Então, parabéns mesmo. E eu acho que a gente tem muita história para construir juntos aqui ainda, viu? Com certeza. Um Vamos lá, beijo. Vamos. obrigado, Andréia. Breno, por favor. Eu ia dar só uma palavrinha aqui sobre o Guilherme. Quem não conhece ele, não convive com ele, né? Eu não conhece ele no dia a dia ou pessoalmente, às vezes pode pré-julgá-lo. Fala, pô, esse cara é metido, porque, como ele falou, ele é de uma origem humilde
e um cara que já conquistou muitas coisas, né? Muito organizado, inclusive financeiramente, né? Então ele anda todo arrumado, impecável, né? Com fone de ouvido maneiro. Então, assim, você pode ter esse pré-julgamento dele, falar, pô, o cara é metido, mas não é nada disso. Quando você conhece ele realmente, você vê o profissionalismo dele, né? E é nítido para mim que ele é um talento nato, né? Ele tem uma fluência verbal acima da média, facilidade de comunicação. Assim, é dizer, Guilherme, que você tem muito talento, tá? E que você vai muito longe, cara. Eu tenho certeza disso, tá bom? Só isso. Um abraço. Tá joia, Muito boa a Breno. sua Muito apresentação. obrigado. Parabéns. Tá joia. Muito obrigado pelas palavras aí. Muito bem colocado, Breno. Endosso tudo que você falou. Realmente é um cara diferenciado. Meu amigo, né, pessoal? E eu queria saber, alguém quer falar mais alguma coisa, pessoal? Se não, é para a gente pegar os ensinamentos do Guilherme e colocar em prática aí do dia a dia. É o cara que às vezes o shopping está fechando, é o único que a gente chega lá e está lá ainda, entendeu? Segurando o cajado lá. Então, vamos em frente. Mais alguém, pessoal? Não? Então vamos lá. Agradeço a presença, né, e a participação de todo mundo aí. Vamos em frente e fica o convite para novas lives como essa, que eu acho que ensinam muito para a gente, tá bom? Boa sexta-feira para todo mundo, um bom dia de vendas e um bom fechamento de mês. Um abraço, pessoal.